Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou tratar de duas empresas que são muito queridas por diversos investidores, que é a Via Varejo e a Magalu. Aqui eu quero tratar com vocês basicamente o que nós devemos esperar com relação a essas empresas e o cenário macroeconômico que nós temos aqui no Brasil e especialmente em relação à PEC da transição, o que isso impacta na cotação dessas empresas. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Antes de começar aqui o vídeo, eu quero agradecer a todos vocês porque conseguimos passar dos 600 inscritos. Fico muito feliz por vocês que estão me acompanhando aqui todo o meu trabalho. E vamos aqui para algumas notícias que são muito importantes. Aqui nós temos que tanto a Magalu, quanto a Via, quanto a Americanas, elas têm um salto de mais de 20% nesses pregões por conta do quê? Do alívio fiscal que nós estamos tendo com a PEC da transição e algumas questões que estão sendo decididas, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui numa notícia, esse que é o ponto que eu gostaria de trazer bastante aqui para vocês, que o que acontece? No domingo ali, o ministro Gilmar Mendes ele concedeu uma liminar para retirar o Bolsa Família do teto de gastos. E aí eles colocam aqui que alguns outros ministros decidiram, aqui na véspera, o chamado corte aqui no orçamento secreto. Eles votaram contra este orçamento secreto. O que isso quer dizer no final das contas para nós? É importante você entender que toda vez que estamos falando de gastos, estamos falando de valores que vão ser tirados, vamos dizer assim, do governo e vão ser colocados na economia como uma forma de incentivar talvez o consumo, isso consequentemente acaba jogando mais dinheiro na economia e gerando mais dinheiro na economia, nós temos juros muito maior, ou seja, o que o mercado ele está enxergando? Olha, se nós tivermos muito dinheiro na economia, a nossa taxa de juros ela vai consequentemente acabar subindo muito. E o que isso impacta as varejistas? Nós sabemos que a margem das varejistas, o quanto que efetivamente daquele operacional todo fica para ela como forma de lucro, ele é bem amassado, ele é bem reduzido. Então nós temos ali margens de 2, 3, 1% de vez em quando em algumas empresas. E se nós tivermos juros muito altos, tanto as mercadorias quanto o próprio operacional da empresa acaba ficando muito caro e os reajustes acabam vindo, só que normalmente você não consegue passar isso para o consumidor e se você conseguir passar para o consumidor, você acaba retirando algumas pessoas. O que eu quero dizer? Se você estava comprando lá um determinado produto a R$100, você reiteradamente vem comprando aquele produto, só que um determinado aquele produto passa para R$120, você fala, poxa, não vou mais consumir isso aqui porque fugiu um pouco do meu orçamento. E é isso que é o problema das varejistas, porque se você aumenta muito a taxa de juros e o seu operacional fica mais caro, então imagina, você tem o dissídio coletivo de trabalho lá, que fala que todo ano o seu salário tem que ser reajustado pela Selic. Imagina você ter o seu salário reajustado talvez ali em 13, 14, talvez 15% que a nossa Selic possa chegar e você não consiga repassar esses 15% ali em cima do seu produto para você fazer uma compensação de valor que entra e despesa que acaba saindo. Se você fizer isso, ou melhor, se você não conseguir fazer isso, você não consegue no final das contas ter efetivamente um lucro na sua operação e isso acaba comprimindo ou até aniquilando a margem das varejistas. Então se eu tinha um produto que eu vou continuar vendendo por 100 porque eu quero manter o meu pessoal ali, meus consumidores filiados aos meus produtos para eles continuarem consumindo, só que eu tenho despesas cada vez aumentando mais, aquele valor para que eu venda aquele produto ele já não consegue cobrir mais meus custos e, consequentemente, isso acaba gerando prejuízo para diversas empresas. Então, a PEC da transição, em relação a tudo isso, ela tira algumas coisas e faz com que orçamentos secretos ou algumas outras despesas que estão lá dentro, elas acabem não passando. Não passando essas despesas extraordinárias, consequentemente nós temos menos dinheiro na economia e tendo menos dinheiro na economia, o nosso juros ele tende a abaixar no médio e longo prazo. Isso eu estou considerando ali para talvez começo de 2024 nós conseguirmos chegar a alguma coisa numa taxa de juros se nós mantivermos a política monetária da maneira que nós temos assim na previsão, chegar a alguma coisa na casa dos seus 7 ou 8%, que seria um normal para o Brasil. Se considerarmos essa política fiscal que está para ser aprovada, é muito possível que nós não cheguemos a esse valor de juros ou taxa de juros que o Banco Central ele está projetando. Por quê? Porque, mais uma vez, tendo muito dinheiro ali na economia, nós temos que subir a taxa de juros para as pessoas pararem de consumir e reduzir o valor, reduzir a quantidade de dinheiro que está circulando ali na economia. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo,
algumas notícias e pegarmos aqui algumas questões específicas dessas empresas, eu vou até trazer aqui o que está acontecendo com a Via neste momento. A Via Varejo, ela está subindo aqui 13%. Claro, se você considerar que muitas pessoas têm um preço na Via Varejo acima talvez de 4, 5 reais, esse valor aqui ele só está reduzindo danos. No entanto, se pegarmos aqui a cotação desta ação, nós vemos que ela já chegou a ser cotada a R$ 1,90, então isso aqui dá um valor bastante interessante para aquele que investiu na empresa. Só para que a gente tenha uma noção, eu trouxe aqui o gráfico basicamente das duas principais empresas que eu estou tratando neste momento, que são a Magalu e a Via Varejo. E aqui eu quero trazer com vocês o que aconteceu nesses últimos dias. Se pegarmos aqui da mínima que ela conseguiu chegar até o presente momento, nós temos um aumento aqui, um ganho de capital de quase 27%. Já na Via Varejo, nós temos alguma coisa, considerando aqui a mínima que ela chegou até o presente momento, um ganho de 35%. Só que, se nós fizermos uma retração aqui no gráfico, pegarmos de um tempo um pouco maior, nós vamos ver que o prejuízo que alguns investidores estão acumulando, se pegarmos aqui na parte dos R$ 6,48 até o presente momento, nós temos um prejuízo de 60%. Da mesma maneira, a Magalu, se nós pegarmos aqui, talvez desse pico aqui e até o presente momento, nós vamos ter um prejuízo de quase aqui 69%. Então, no final das contas, o que você deve estar se perguntando? Será que vale a pena ou não investir nessas empresas? E aí eu quero trazer vocês aqui para mim, para que a gente possa efetivamente trabalhar o que eu acho que pode acontecer com essas empresas, para que você tome uma decisão consciente nos seus investimentos. É muito provável que nos próximos anos, pelo menos ali 2023 e uma parte de 2024, nós tenhamos uma taxa de juros relativamente alta, ainda assim na casa dos seus 2 dígitos. Particularmente em 2023, eu acredito que se nós chegarmos perto dos 10 da taxa de juros, já ali talvez no terceiro trimestre, ou talvez já no quarto trimestre, começar a reduzir a taxa de juros, talvez isso dê um fôlego para as varejistas. No entanto, você investidor, você investidora, deve tomar cuidado nesses momentos se decide ou não investir nesse tipo de empresa. Por quê? Porque é uma empresa que depende muito de um cenário macroeconômico que ele está um pouco sim conturbado, essa política fiscal, essa transição de governo, está tudo muito sim complicado. Só que, claro, você tem que pensar também que não vão haver oportunidades boas no mercado quando tudo estiver muito bom. Na Bolsa de Valores, você tem que ter, ou pelo menos eu acredito e faço dessa maneira meus investimentos, você tem que ter uma carteira com ativos muito seguros e você tem que ter uma parte da sua carteira voltada a ativos que podem sim dar um ganho exponencial para você. Ou seja, eu tenho dentro da minha carteira empresas do setor elétrico, eu tenho bancos, eu tenho fundos imobiliários, mas eu tenho também Via Varejo. Porque eu sei de tudo que ela está passando e eu acredito ali na empresa, acredito nos números, acredito em tudo que ela está trazendo para a gente e acredito que em 2023 ou muito provavelmente em 2024 ela pode trazer um ganho de capital interessante em relação ao preço médio que eu tenho. Agora, se você não tiver um portfólio já resistente às crises que vão vir, eu particularmente acredito que a Via Varejo ela não é um ativo interessante, assim como a Magalu também não seria um ativo interessante para você manter na carteira se você não tiver um portfólio que já te traga alguns dividendos, te traga alguns rendimentos, alguma coisa que te dê uma certa tranquilidade para que você possa se manter investido na Bolsa de Valores. Claro, se você tiver um perfil de investidor muito arrojado e decidir tomar os riscos de Via Varejo, IRB, Magalu, enfim, empresas que estão passando por momentos ali conturbados, seja qual for a razão por detrás disso, seria interessante você ter esses ativos. Agora, você tem que ter a consciência de que pode ser que o mercado demore anos para chegar a um determinado momento que essas empresas vão trazer o resultado que você estava esperando. E aí que vem o ponto. Você vai sim se manter confiante na sua estratégia, você vai ter estômago para passar por diversos períodos, continuar aportando talvez nessas empresas, nos preços ali que elas possam dar ou não oportunidade para você. Eu particularmente tenho um certo viés de que a carteira de investimento de quase todos
que estão na Bolsa de Valores deve ser voltada a ativos muito mais seguros, geradores de dividendos, de renda, porque isso sim é o que vai te dar tranquilidade no final das contas. Porque se você pegar, por exemplo, a minha carteira e abrir, por exemplo, IRB, eu estou com quedas ali de 50%, 70% nessas empresas. Você teria coragem de colocar todo o seu patrimônio numa empresa que já chegou a cair tanto e que pode sim cair muito mais do que ela está caindo? Aí que vem o ponto. É interessante você ter ativos de risco. No entanto, não é interessante você ter apenas ativos de risco. Então, considerando todo esse cenário macro, essa PEC da transição, essas decisões que o Supremo está dando, toda uma questão do orçamento secreto e uma provável queda na nossa taxa de juros ali num período relativamente longo, eu acho que você deve considerar sim investir em alguma dessas empresas, ou pelo menos estudar toda a questão macroeconômica que influencia nessas empresas, para que você tome uma decisão de investimentos racional e guiada por uma razão específica. Só que aqui tem um ponto que é muito importante e que já pegou diversos investidores, e aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção, que essa é uma das partes mais importantes do vídeo. Quando você entrar em um ativo, você tem que saber, primeiro, o motivo pelo qual você entrou. Além de saber o motivo pelo qual você entrou, você tem que saber o preço até o qual você se propõe a pagar por aquele ativo. E, ainda mais importante que isso, empresas como Via Varejo, como Magalu, o que é interessante? Você estabelecer um preço a partir do qual você começará a sair desse ativo. Eu, por exemplo, tenho para mim que Via Varejo, eu vou esperar ela chegar em R$ 12 e assim que ela chegar em R$ 12, eu vou vender toda a minha posição. Ah, André, mas pode ser que a Via Varejo possa chegar, talvez, sei lá, R$ 30. Tá bom. Isso pode realmente acontecer. Só que o que acontece? Eu já estabeleci um limite a partir do qual eu vou colocar o meu dinheiro para trabalhar para mim, e assim que chegar naquele determinado patamar de ganho de capital que eu estabeleci, eu vou tirar meu dinheiro. Por quê? Porque pode ser que aconteça alguma catástrofe novamente dentro da nossa política, ou talvez alguma questão biológica, como foi o coronavírus, e pode novamente acabar com ativos da Bolsa de Valores e nós ficarmos anos e anos lateralizando ou amargando diversas quedas. Então, se você estabelecer um preço a partir do qual você comece a sair, então você talvez não precise fazer que nem eu, venda metade da posição, depois se subiu mais um pouco, você vende mais um pouquinho dessa posição, até um determinado momento que você saia completamente. Agora, estabeleça um preço de saída quando você tiver ativos de risco. Só que você tem que estabelecer preços razoáveis, você tem que estabelecer preços que são atingíveis em médio e longo prazo. Não adianta, por exemplo, IRB, que é uma extremamente famosa, ela já chegou a ser cotada a R$ 40. Essa empresa vai chegar a R$ 40 novamente? Eu particularmente acredito que não. Eu particularmente acredito que mesmo que ela faça ali um agrupamento das ações, é muito pouco provável que aquele valor de R$ 40 já agrupados, que daria muito mais do que R$ 40, volte novamente a ser atingido. Eu particularmente acredito que a IRB tem um potencial de voltar para o médio e longuíssimo prazo para alguma coisa na casa ali dos seus R$ 4, R$ 5 no máximo. E esse é o preço a partir do qual eu talvez considere sair da empresa. Claro, considerando outros tantos fatores, mas a IRB não seria o assunto de hoje. Eu tenho diversos vídeos aqui no canal que eu trato sobre a empresa. De qualquer maneira, só para que a gente termine, é importante você estabelecer um preço de saída, é importante você estabelecer uma estratégia. E se você gosta de estratégias de investimentos e gosta de acompanhar uma carteira, eu vou deixar aqui em cima uma playlist da minha própria carteira de investimentos para você entender o que eu faço, entender os prejuízos que eu tomo, para você entender os riscos que eu estou disposto a tomar. E com base nisso, claro, a gente pode sempre conversar sobre ativos, sobre fundos imobiliários, sobre tudo aqui no canal, e é uma forma democrática e aberta para você discordar de mim ou mesmo concordar e conversar sobre tudo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Espero ainda conseguir chegar até o final do ano aos meus 700 inscritos. Estou nessa meta bastante audaciosa, porque o canal ele é relativamente recente e eu estou conseguindo, graças a vocês, alcançar metas que eu não imaginei que eu fosse alcançar num curto período de tempo. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!